Bom dia, meus queridos. Sou Dona Clotilde, tenho 83 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei por muito tempo dentro do meu coração. Antes de começar, gostaria de pedir para que vocês curtam este vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde estão me assistindo. Isso me deixaria muito feliz, viu? Nasci em 1942, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Éramos uma família simples, mas nunca nos faltou o pão na mesa. Meu pai, Antônio, trabalhava na lavoura de café, e minha mãe, Maria, cuidava de mim e dos meus 3 irmãos mais novos. Vivíamos felizes, dentro do possível, numa casinha simples de madeira com um quintal onde plantávamos mandioca e criávamos algumas galinhas. Nossa vida mudou completamente em 1957, quando eu tinha 15 anos. Meu pai adoeceu de repente com uma febre que não baixava. Na época, o médico mais próximo ficava na cidade grande, a quase um dia inteiro de viagem. Quando finalmente conseguimos levá-lo, já era tarde demais. Pneumonia, disseram. Em 3 semanas, enterramos meu pai no pequeno cemitério da nossa cidade. Minha mãe ficou arrasada. De repente, ela se viu sozinha com 4 filhos para criar, sem saber ler direito e sem nenhuma fonte de renda. Foi nessa época que meu tio Geraldo, irmão do meu pai, apareceu oferecendo ajuda. Ele morava na capital e tinha o que chamávamos na época de boa situação. Usava ternos, tinha um carro e trabalhava num escritório. Para nós, crianças do interior, ele parecia um homem importante. Maria, vim ajudar a pôr ordem na casa. Antônio deixou alguns documentos e você vai precisar de um homem para administrar isso tudo. Ele disse para minha mãe, que chorava agradecida pela aparição daquele que parecia um anjo salvador. Nas primeiras semanas, tio Geraldo realmente parecia ser a resposta para nossas orações. Ele organizou os poucos papéis que meu pai tinha, conversou com o dono da fazenda, garantiu que minha mãe recebesse uma pequena pensão e até reformou o telhado da nossa casa, que vivia com goteiras. Minha mãe, em sua inocência e desespero, entregou tudo nas mãos dele: documentos, decisões e até mesmo a escritura do pequeno pedaço de terra que meu pai havia comprado com tanto sacrifício. Foi quando ele anunciou que precisaria ficar mais tempo conosco. Para organizar melhor as coisas, ele dizia. Minha mãe, sem questionar, arrumou um quartinho nos fundos da casa para ele. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Lembro-me como se fosse hoje. Era uma noite quente de dezembro e eu estava lavando a louça do jantar quando o tio Geraldo se aproximou por trás de mim. Como você cresceu, Clotilde. Está virando uma mocinha bonita. Ele sussurrou no meu ouvido, colocando a mão no meu ombro de um jeito que me fez sentir um arrepio de desconforto na espinha. Tentei me afastar, fingindo que precisava pegar mais água, mas seu olhar me seguiu pela cozinha inteira. Dias depois, ele começou a entrar no quarto que eu dividia com minha irmã mais nova, com desculpas de verificar se havia cupim na madeira. Seus olhos percorriam meu corpo enquanto eu tentava me cobrir com o lençol fino que tínhamos. Você tem os olhos da sua avó Antônia, ele dizia, sentando-se à beira da minha cama. Ela também era uma mulher muito bonita. As visitas ao quarto se tornaram mais frequentes. Ele trazia pequenos presentes, uma fita para o cabelo, um sabonete perfumado, balas da cidade. Não conte para seus irmãos nem para sua mãe. É o nosso segredo, ele insistia. E eu, menina ingênua do interior, não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia no peito que havia algo errado na maneira como ele me olhava. Como sua mão sempre encontrava um jeito de tocar meu braço, meu cabelo, minhas costas. Minha mãe, consumida pelo luto e pela preocupação de como sustentaria a família, não percebia os olhares, as aproximações, as palavras sussurradas. Ela estava grata demais pela presença do cunhado, que parecia estar colocando ordem na casa e nos salvando da miséria. Com o passar dos meses, tio Geraldo começou a controlar tudo. O dinheiro que entrava, quem podia sair de casa e quando, até mesmo o que comíamos. Essa menina está ficando muito assanhadinha. Melhor tirar ela da escola antes que arrume problemas, ele disse para minha mãe quando completei 16 anos. E assim,
Meu sonho de continuar estudando foi interrompido. Aos poucos, ele foi criando um ambiente de medo e silêncio na casa. Quando minha mãe questionava algo, ele respondia irritado: "Você acha que está fácil manter essa casa funcionando? Acha que os papéis do Antônio deixaram alguma fortuna? Estou fazendo isso por vocês, ingrata." Foi naquele mesmo ano que encontrei, por acaso, uma carta escondida entre os pertences dele. O papel amarelado tremia em minhas mãos enquanto eu lia sobre terras, valores, herança. Palavras que eu, com minha educação interrompida, mal conseguia compreender. Mas uma coisa ficou clara: havia dinheiro deixado pelo meu pai. Dinheiro que nunca chegou até nós. Aquela descoberta plantou em mim uma semente de coragem e desconfiança que cresceria silenciosamente pelos próximos meses, enquanto eu tentava entender o que estava realmente acontecendo em nossa família. Aquele papel amarelado que encontrei nas coisas do tio Geraldo mudou tudo. Naquela noite de 1958, não consegui dormir direito. Ficava pensando no que mais ele poderia estar escondendo de nós. O que mais havia naqueles documentos do meu pai que nunca tínhamos visto? Na manhã seguinte, esperei todos saírem. Minha mãe foi levar meus irmãos na escola e tio Geraldo disse que ia até a cidade resolver alguns negócios. Assim que a casa ficou vazia, corri para o quartinho dele nos fundos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O quarto era pequeno, com uma cama estreita e um baú de madeira onde ele guardava suas coisas. A chave ficava escondida embaixo do colchão. Eu já tinha observado isso nas poucas vezes que entrei lá para arrumar. Com as mãos tremendo, peguei a chave e abri o baú. Dentro havia roupas dobradas, um revólver pequeno que me causou calafrios, garrafas de cachaça escondidas e, no fundo, uma pasta de couro com documentos. Abri a pasta com cuidado para não desarrumar nada. Se ele percebesse que alguém tinha mexido nas coisas dele, eu nem queria pensar no que aconteceria. Os papéis estavam todos organizados, coisa que me surpreendeu. Tio Geraldo era metódico, isso eu não podia negar. Havia recibos, escrituras, documentos do banco e cartas. Comecei a ler um papel que parecia oficial, com um selo do cartório da cidade. Era a escritura do nosso terreno, mas o que me deixou gelada foi ver que o nome no documento não era mais o do meu pai. Agora constava Geraldo Ferreira dos Santos como proprietário. Como podia? Aquele pedaço de terra tinha sido comprado com o suor do meu pai após anos trabalhando na colheita do café. Era a única coisa de valor que tínhamos, nosso pequeno tesouro, como ele costumava dizer. Continuei procurando e encontrei uma caderneta do banco. Abri e vi registros de depósitos mensais. Um valor que não era uma fortuna, mas que para nós significava muito mais do que os trocados que minha mãe recebia para as despesas da casa. Havia também um documento da empresa onde meu pai trabalhou por 15 anos, mencionando um seguro por falecimento e uma indenização. Dinheiro que nunca vimos. Enquanto lia esses papéis, lembrei-me das noites em que minha mãe chorava preocupada, sem saber como compraria remédio para meu irmão mais novo que tinha bronquite. Pensei nas vezes em que comíamos apenas feijão com farinha porque não havia dinheiro para mais, como tio Geraldo sempre dizia. E todo esse tempo havia recursos escondidos de nós, mas o pior ainda estava por vir. No fundo da pasta havia um envelope pardo com mais documentos. Um deles era um pedido de transferência da propriedade da nossa casa para o nome dele, com a assinatura da minha mãe. Só que a letra não era dela. Minha mãe mal sabia assinar o próprio nome, quanto mais escrever tão bem assim. Aquela assinatura tinha sido falsificada. Senti um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Todo aquele tempo, aquele homem que dizia estar nos ajudando estava na verdade roubando tudo o que era nosso. E não era só isso. As noites em que ele entrava no meu quarto, os olhares, os toques acidentais, os presentes em troca de silêncio, tudo fazia parte de um plano maior. Ele não estava apenas roubando nossos bens, estava tentando roubar minha dignidade também. De repente, ouvi o barulho de um carro parando na frente da casa. Meu sangue gelou. Tio Geraldo tinha voltado mais cedo.
Rapidamente, recoloquei os documentos na pasta, fechei o baú e devolvi a chave para debaixo do colchão. Saí correndo do quarto e fui para a cozinha, fingindo que estava lavando roupa. Meu corpo inteiro tremia. Ele entrou carregando uma garrafa de vinho, algo raro na nossa casa simples. "Onde está sua mãe?" ele perguntou, os olhos percorrendo meu corpo de cima a baixo de um jeito que me fazia sentir suja. "Foi levar os meninos na escola", respondi, evitando olhar diretamente para ele. Bom, trouxe isso para comemorarmos mais tarde", ele disse, colocando a garrafa na mesa. "Vou precisar da sua ajuda com uns papéis depois do jantar. Você já está uma moça e precisa aprender como as coisas funcionam." Algo no tom dele me deixou em alerta. Que papéis seriam esses? Será que ele queria que eu assinasse algo? Ou pior, que ajudasse a falsificar mais alguma assinatura da minha mãe? "Claro, tio", respondi, fingindo normalidade, enquanto minha mente trabalhava rápido, tentando encontrar uma saída. Naquela tarde, quando minha mãe voltou com meus irmãos, percebi como ela parecia cansada e derrotada. Aos 38 anos, parecia ter 60, com o rosto marcado pelo trabalho duro e pelo sofrimento. Ela confiava cegamente no tio Geraldo. Acreditava que sem ele estaríamos perdidos. Como eu poderia contar a ela o que descobri? Seria minha palavra contra a dele. E quem acreditaria numa menina de 16 anos? Durante o jantar, tio Geraldo foi especialmente gentil, servindo o vinho para minha mãe, contando histórias, fazendo os meninos rirem. De vez em quando seus olhos encontravam os meus, e havia algo ali que me causava arrepios. Era como se ele soubesse que eu tinha descoberto algo. Após o jantar, quando todos já estavam recolhidos, ele me chamou para o quartinho nos fundos. "Preciso da sua ajuda com aqueles papéis que mencionei", ele disse, segurando meu braço com força. Entrei no quarto sentindo como se caminhasse para uma armadilha. Ele fechou a porta atrás de nós. O quartinho parecia ainda menor agora, e o cheiro forte de cigarro e cachaça me dava náuseas. "Sente-se ali", ele apontou para a cama. Então abriu o baú e tirou alguns papéis. "Preciso que você assine isso aqui." "O que é?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Nada importante. Só uma formalidade do banco sobre a pensão do seu pai. Como você é a mais velha, precisa assinar também." Olhei o documento e, mesmo com minha pouca educação, percebi que não tinha nada a ver com pensão. Era algo sobre transferência de bens. Ele estava tentando me fazer participar das suas fraudes. "Não quero assinar algo que não entendo, tio", disse, tentando me levantar. Ele segurou meu braço com força, seus dedos cravando na minha pele. "Não seja ingrata, Clotilde. Acha que é fácil cuidar de vocês? Que é fácil lidar com uma casa cheia de bocas para alimentar? Estou fazendo um favor para vocês e é assim que me agradece?" Tentei puxar meu braço, mas ele era muito mais forte. "Por favor, tio, está me machucando." Ele aproximou seu rosto do meu e pude sentir o cheiro de bebida em seu hálito. "Você me deve isso, Clotilde. Todos aqueles presentinhos que te dei não foram de graça. Nada nessa vida é de graça." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Percebi que, se não fizesse algo agora, ficaria presa nessa situação para sempre. Com um movimento brusco, consegui me soltar e corri para a porta. Ele veio atrás de mim furioso, mas tropeçou no tapete, dando-me alguns segundos preciosos de vantagem. Corri para fora da casa, para a noite escura, sem saber para onde ir, apenas sabendo que precisava escapar dali. A casa da dona Jurema, nossa vizinha, estava com a luz acesa. Sem pensar duas vezes, bati na porta dela, desesperada. Quando ela abriu e viu meu estado, cabelos desgrenhados, olhos cheios de lágrimas, marcas vermelhas no braço, não precisou de explicação. "Entre, menina", ela disse, puxando-me para dentro e fechando a porta. Foi a primeira vez na vida que contei a alguém sobre o comportamento do tio Geraldo, sobre como ele me olhava, me tocava e agora sobre os documentos que encontrei. Dona Jurema, que tinha sido parteira e era respeitada na comunidade, ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada palavra minha. "Já desconfiava que algo não estava certo", ela disse quando terminei.
mas não imaginava que fosse tão grave. Você fez certo em vir aqui, Clotilde. Essa noite você dorme na minha casa e amanhã vamos resolver isso. Aquela noite foi a primeira em muito tempo em que dormi sem medo. Sabia que tinha começado algo que não poderia parar, mas também sabia que não estava mais sozinha. Aquela noite na casa de Dona Jurema foi a primeira em muito tempo em que consegui dormir sem aquele medo constante. Mesmo sabendo que o dia seguinte seria difícil, senti um alívio por finalmente ter compartilhado aquele fardo com alguém. O sol mal tinha nascido quando Dona Jurema me acordou com um cafezinho preto e um pedaço de bolo de fubá. Come alguma coisa, menina. Você vai precisar de força hoje, ela disse, me olhando com aqueles olhos que pareciam enxergar dentro da gente. Sentada na mesa da cozinha dela, com o aroma de café no ar, contei novamente tudo, com mais calma. Os documentos que encontrei, as assinaturas falsificadas, o dinheiro desviado e também os olhares, os toques, as noites em que ele ficava parado na porta do meu quarto. Falei tudo com a voz embargada, envergonhada, como se de alguma forma a culpa fosse minha. Dona Jurema ouviu tudo em silêncio, apenas acenando com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela, calejadas de tanto trabalho. Clotilde, você não tem culpa de nada disso. Aquele homem é que é o culpado, e nós vamos fazer alguma coisa. Ela então me contou que seu irmão, Sebastião, trabalhava como escrivão no cartório da cidade. Ele pode nos ajudar a entender melhor esses documentos e o que podemos fazer. Naquela mesma manhã, enviamos um menino da vizinhança com um recado para minha mãe, dizendo apenas que eu estava ajudando Dona Jurema e voltaria mais tarde. Não queríamos levantar suspeitas do tio Geraldo. Pegamos uma carona com seu João, o leiteiro, e fomos até a cidade. O escritório do cartório ficava numa construção antiga, de paredes amareladas e janelas altas. Dentro, o ar era abafado e cheirava a papel velho. Seu Sebastião era um homem magro, de óculos redondos e cabelos grisalhos. Quando Dona Jurema explicou a situação, ele fechou a porta do escritório e ouviu atentamente meu relato. Sua expressão ia ficando mais grave a cada detalhe que eu contava. O que esse homem está fazendo é crime, ele disse finalmente, ajeitando os óculos no nariz. Falsificação de documentos, apropriação indébita, sem falar no outro assunto. Ele se referia aos comportamentos impróprios do tio Geraldo comigo, mas parecia desconfortável em mencionar diretamente. E o que podemos fazer? Perguntei, sentindo uma mistura de medo e esperança. O ideal seria denunciá-lo ao delegado, respondeu seu Sebastião. Mas sabemos como são essas coisas em cidade pequena. Seu tio parece ter influência e sem provas concretas. E se eu conseguisse aqueles documentos? Perguntei, sentindo um frio na barriga só de pensar na possibilidade. Seu Sebastião e Dona Jurema se entreolharam, preocupados. Isso seria muito perigoso, menina, disse Dona Jurema. Se ele te pegar mexendo nas coisas dele... Seu Sebastião pigarreou. Talvez haja outro jeito. Eu posso verificar nos registros do cartório. Se ele registrou alguma transferência de propriedade usando documentos falsificados, podemos começar por aí. Passamos o resto da manhã no cartório, enquanto seu Sebastião consultava livros enormes e empoeirados. Descobrimos que, de fato, o terreno onde ficava a nossa casa tinha sido transferido para o nome do tio Geraldo 6 meses após a morte do meu pai. E havia outros bens também. Uma pequena poupança e até mesmo um terreno na cidade que eu nem sabia que meu pai possuía. Isso é mais grave do que eu imaginava, disse seu Sebastião, tirando os óculos para limpar. Se tudo isso foi feito com assinaturas falsificadas, como você diz, temos um caso sério. Voltamos para casa no final da tarde. Meu coração batia forte enquanto nos aproximávamos. Tinha medo do que o tio Geraldo poderia ter feito ao perceber minha ausência prolongada. Quando chegamos, vi minha mãe sentada na varanda, com o rosto entre as mãos. Ela parecia ter chorado muito. Ao me ver, levantou-se de um salto e correu para me abraçar. Onde você esteve, menina? Fiquei tão preocupada. Seu tio está furioso. Olhei para Dona Jurema, que assentiu levemente com a cabeça.
Era hora de contar a verdade para minha mãe. Mamãe, precisamos conversar, disse, segurando suas mãos. Mas não aqui. Vamos para a casa da dona Jurema. Mas o que está acontecendo? Minha mãe perguntou confusa. Seu tio está lá dentro, esperando. Ele disse que você pegou algo dele. Senti um calafrio. Ele tinha notado que alguém mexeu nos documentos. Dona Maria, a senhora precisa confiar na sua filha agora, interveio Dona Jurema com aquela voz firme que não aceitava discussão. Venha conosco, é importante. Minha mãe, sempre tão submissa, hesitou por um momento, mas algo no tom de Dona Jurema, ou talvez no meu olhar assustado, a convenceu. Ela olhou para a casa, depois para nós e assentiu. Os meninos, ela começou preocupada, estão na casa da Dona Conceição, brincando com os netos dela. Respondi, aliviada por saber que meus irmãos estavam seguros. Na casa de Dona Jurema, com um copo de água com açúcar nas mãos trêmulas, contei tudo para minha mãe. Foi a coisa mais difícil que já tinha feito na vida. Ver o rosto dela se transformar em choque, depois raiva, depois uma dor profunda quando falei sobre os documentos falsificados e o dinheiro desviado. Mas a parte mais difícil foi contar sobre as aproximações, os olhares, as noites em que acordava com ele parado na porta do quarto. Minha mãe chorou como nunca tinha visto antes. Um choro profundo, de alguém que percebe que confiou na pessoa errada, que colocou os filhos em perigo. Como eu pude não perceber? Ela repetia entre soluços. Como pude ser tão cega? Dona Jurema contou então sobre nossa ida ao cartório, sobre o que seu Sebastião tinha descoberto. Ele roubou tudo de nós, minha mãe disse, a voz agora firme, a raiva substituindo a culpa. Ele aproveitou meu luto, meu desespero, e ainda ousou com minha menina. Naquela noite, decidimos que não voltaríamos para casa. Minha mãe foi buscar meus irmãos na casa de Dona Conceição, inventando uma desculpa qualquer, e todos ficamos com Dona Jurema. No dia seguinte, bem cedo, seu Sebastião apareceu com o delegado Josias, um homem corpulento de bigode grosso e olhar severo. Contei tudo novamente, agora de forma oficial. Minha mãe, com os olhos inchados de tanto chorar, confirmou o que sabia. É um caso sério, disse o delegado, coçando o bigode. Vamos até sua casa buscar esses documentos como prova. O coração quase saiu pela boca quando nos aproximamos da nossa casa. O carro da polícia parou na frente, e todos os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Tio Geraldo estava sentado na varanda, fumando um cigarro. Quando viu o carro da polícia, com todos nós dentro, sua expressão mudou completamente. Vi medo em seus olhos pela primeira vez. Geraldo Ferreira dos Santos? Perguntou o delegado se aproximando. Sim, sou eu. O que está acontecendo? Ele perguntou, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia levemente. Precisamos dar uma olhada em alguns documentos que estão em sua posse, disse o delegado, sério. Não sei do que está falando, ele respondeu, jogando o cigarro no chão e o apagando com o pé. Sabemos exatamente o que estamos procurando, disse o delegado. E temos uma denúncia formal contra o senhor. Podemos fazer isso da maneira fácil ou da difícil. O rosto do meu tio ficou vermelho de raiva. Seus olhos encontraram os meus e senti um calafrio percorrer minha espinha. Havia algo naquele olhar. Algo perigoso. Foi você, não foi? Ele disse, dando um passo em minha direção. Sua ingrata, depois de tudo que fiz por vocês. O delegado se colocou entre nós. O senhor vai ficar bem aí onde está. Enquanto 2 policiais entravam na casa com ele para buscar os documentos, fiquei ao lado da minha mãe, tremendo. Parte de mim ainda tinha medo, mas outra parte sentia um alívio imenso. Finalmente, alguém estava fazendo algo. Finalmente, alguém estava nos ouvindo. Encontraram a pasta com todos os documentos exatamente onde eu tinha dito que estaria. Encontraram também outros papéis que eu nem conhecia. Notas promissórias, documentos de venda do gado que era do meu pai, e até mesmo joias que pertenceram à minha avó e que minha mãe pensava terem sido vendidas para pagar dívidas. Quando o delegado saiu com a pasta de documentos e meu tio algemado, senti como se um peso imenso saísse dos meus ombros. Os vizinhos assistiam a tudo, alguns chocados, outros apenas curiosos.
Naquele momento, não me importei com o que pensavam ou falavam. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Mas o caminho ainda seria longo. Nos dias que se seguiram, tivemos que ir várias vezes à delegacia para prestar depoimentos. Tive que repetir, diante de estranhos, coisas que me faziam sentir vergonha e medo. Minha mãe estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, me dando força. "Você é corajosa, minha filha", ela me dizia. Mais corajosa do que eu jamais fui. Mas eu não me sentia corajosa. Me sentia apenas como uma menina assustada que tinha feito o que precisava ser feito. Uma coragem nascida do medo, do desespero, da necessidade de proteger a mim mesma e a minha família. E foi assim, naquele inverno de 1958, que aprendi a lição mais difícil e mais importante da minha vida. Às vezes, o silêncio machuca mais do que falar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O julgamento do tio Geraldo aconteceu em fevereiro de 1959. Foram meses difíceis. Nossa vida tinha virado de cabeça para baixo, e embora estivéssemos livres dele, ainda tínhamos muitos problemas para resolver. Voltamos para nossa casa, mas nada parecia o mesmo. Os móveis, as paredes, até mesmo o quintal onde brincava com meus irmãos, tudo parecia contaminado pelas lembranças. As noites eram as piores. Mesmo sabendo que ele estava preso, acordava sobressaltada, achando ter ouvido passos no corredor. O medo tinha criado raízes profundas dentro de mim. O mais difícil foi enfrentar os olhares e cochichos da vizinhança. Uma cidade pequena é como uma caixa de ressonância. Os segredos ecoam e se amplificam. Havia aqueles que nos apoiavam, como Dona Jurema e seu irmão Sebastião, mas também havia os que duvidavam, que sussurravam que aquela menina estava fantasiando coisas, que devia ter provocado, que estava destruindo a vida de um homem de família. Quando passava pela rua, algumas mulheres puxavam suas filhas para longe, como se minha desgraça fosse contagiosa. Na igreja, aos domingos, sempre havia um banco vazio ao nosso redor, como se fôssemos leprosos. O padre, para dar crédito a ele, sempre foi gentil e tentava incluir nossa família, mas nem todos na congregação eram tão cristãos em suas atitudes. Minha mãe sofria em silêncio. A culpa a corroía por dentro. Como não percebi? Ela se perguntava nas noites em que a encontrava chorando sozinha na cozinha. Tentei dizer a ela tantas vezes que não era culpa dela, que tio Geraldo enganou a todos, mas as palavras pareciam escorregar sobre sua pele sem penetrar. Foi em uma dessas noites, sentadas à mesa da cozinha, com um lampião de querosene iluminando nossas faces cansadas, que tomamos uma decisão que mudaria nossas vidas. "Precisamos recomeçar em outro lugar, mamãe", eu disse, segurando suas mãos enrugadas pelo trabalho duro. "Não podemos continuar aqui, onde tudo nos lembra dele, onde as pessoas nos julgam." Minha mãe levantou os olhos para mim. Havia uma tristeza profunda ali, mas também algo que não tinha visto em muito tempo. Determinação. "Para onde iríamos, filha? Não temos nada." "Não é verdade, mamãe. Temos os documentos de volta. A casa é nossa de novo, o terreno também. Podemos vender e recomeçar em uma cidade maior, onde ninguém nos conhece." Foi uma decisão difícil, mas necessária. Com a ajuda de seu Sebastião, conseguimos recuperar todos os bens que tio Geraldo tinha colocado em seu nome. A justiça foi lenta, mas no final prevaleceu. Vendemos a casa e o terreno por um valor justo, e num dia chuvoso de março, embarcamos em um ônibus com destino a São Paulo, levando apenas o necessário em malas de couro surradas. São Paulo, em 1959, era um monstro assustador para quem vinha do interior. Prédios enormes, carros por toda parte, pessoas andando apressadas, sem olhar umas para as outras. Era exatamente o que precisávamos. O anonimato, a chance de sermos apenas mais uma família entre milhões, sem rótulos, sem história. Alugamos um quartinho simples no bairro do Brás, onde viviam muitos imigrantes italianos. No começo foi muito difícil. Minha mãe conseguiu trabalho como costureira em uma fábrica de roupas. Eu, com 17 anos, encontrei emprego como balconista em uma padaria. Meus irmãos foram matriculados em uma escola pública.
O dinheiro era curto, os dias eram longos, mas havia uma liberdade naquela nova vida que nunca tínhamos experimentado antes. Ninguém sabia quem éramos ou de onde vínhamos. Ninguém nos olhava com pena ou desconfiança. Éramos apenas mais uma família lutando para sobreviver na cidade grande. Foi nessa época que conheci Dona Cândida, uma senhora portuguesa que era proprietária da padaria onde eu trabalhava. Ela notou que eu ficava olhando para os livros que ela guardava na estante atrás do balcão. "Gosta de ler, menina?" Ela perguntou um dia, me pegando de surpresa. "Gosto sim, senhora", respondi timidamente. Mas tive que parar de estudar no segundo ano. Ela me olhou por um momento, como se estivesse considerando algo. "Sabes que há uma escola noturna aqui perto? Muitos adultos que trabalham durante o dia vão lá para terminar os estudos." Aquela informação caiu como uma semente em solo fértil. Terminei o ginásio estudando à noite, enquanto trabalhava durante o dia. Foi difícil. Houve muitas noites em que chegava em casa exausta, com os olhos ardendo, mas cada página que virava, cada novo conhecimento que adquiria, me afastava um pouco mais do passado que tinha deixado para trás. Em 1961, conseguimos comprar nossa própria casinha, pequena mas nossa, em um bairro afastado. Foi a primeira vez que vi minha mãe verdadeiramente sorrir desde a morte do meu pai. "Viu, filha?" ela disse, orgulhosa, olhando ao redor da sala simples. "Conseguimos reconstruir nossa vida." E era verdade. Tínhamos feito um longo caminho desde aquela noite em que fugi para a casa de Dona Jurema. Os pesadelos ainda vinham às vezes, e havia momentos em que um gesto, um olhar, um cheiro me transportavam de volta para aqueles dias sombrios. Mas esses momentos foram ficando mais raros, mais distantes. Em 1962, com 20 anos, entrei para o curso de enfermagem. Sempre tive o desejo de cuidar das pessoas, de aliviar o sofrimento alheio. Talvez fosse uma forma de transformar minha própria dor em algo positivo. O curso era puxado, e conciliar com o trabalho exigia muito esforço, mas cada dia me sentia mais forte, mais segura de quem eu era e do que queria ser. Foi durante o curso que conheci Roberto, um jovem médico recém-formado. Ele tinha olhos gentis e mãos firmes. Nas primeiras vezes que nos falamos, senti aquele antigo medo se remexendo dentro de mim. Qualquer homem que se aproximava despertava aquela sensação de perigo, aquele desejo de fugir. Mas Roberto era diferente. Ele era paciente, respeitoso. Nunca tentou me tocar sem permissão, nunca fez comentários que me deixassem desconfortável. Aos poucos, como um pássaro ferido que lentamente volta a confiar, deixei que ele se aproximasse. Em uma tarde de domingo, caminhando pelo Parque do Ibirapuera, contei a ele sobre meu passado. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Expor aquela ferida que ainda não estava completamente cicatrizada. Fiquei olhando para o chão enquanto falava, com medo de ver desprezo ou pena nos olhos dele. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Então, suavemente, pegou minha mão. "Clotilde", ele disse, "o que aconteceu com você foi terrível. Nenhuma menina deveria passar por isso, mas quero que saiba que isso não define quem você é. Vejo uma mulher forte, determinada, corajosa. Alguém que não se deixou quebrar mesmo quando tinha todos os motivos para isso." Naquele momento, algo dentro de mim se acalmou. Um nó que estava apertado há anos começou a se desfazer. Não era o fim da jornada, mas talvez fosse o começo de um novo capítulo. Roberto me pediu em casamento 6 meses depois, sob um céu estrelado de São Paulo. Disse sim, com um misto de medo e esperança. Medo de confiar, de me entregar, de ser vulnerável novamente. Esperança de que pudesse, finalmente, construir algo bonito sobre os escombros do meu passado. Nos casamos em 1964, numa cerimônia simples. Minha mãe chorou o tempo todo, mas eram lágrimas diferentes daquelas que vi por tanto tempo. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de orgulho. "Você merece ser feliz, minha filha", ela me disse antes da cerimônia, ajeitando meu véu. "Você, mais do que ninguém, merece isso." E assim,
começou uma nova fase da minha vida. Uma fase de reconstrução, de cura lenta, de aprender a confiar novamente. Não foi um caminho sem obstáculos. Houve noites em que acordei gritando, presa em pesadelos que me levavam de volta àquele quarto escuro. Houve momentos em que me afastei de Roberto sem razão aparente, incapaz de explicar os fantasmas que me assombravam. Mas ele foi paciente. Me deu tempo, espaço, compreensão. Nunca cobrou mais do que eu podia dar. E aos poucos, o medo foi dando lugar à confiança, as sombras foram se dissipando e aprendi que nem todos os homens eram como meu tio Geraldo. Nosso primeiro filho, Miguel, nasceu em 1966. Segurar aquele pequeno ser nos braços foi uma experiência que me transformou completamente. Olhando para aquele rostinho perfeito, fiz uma promessa silenciosa. Ele nunca conheceria o tipo de dor e medo que conheci. Ele cresceria cercado de amor, proteção e segurança. A maternidade trouxe desafios que não esperava. Nos primeiros meses, tinha dificuldade em deixar Miguel com qualquer pessoa, mesmo com Roberto ou minha mãe. O medo de que algo ruim pudesse acontecer com ele quando não estivesse por perto era quase paralisante. Passei noites em claro, não apenas pelo choro normal de um bebê, mas vigiando sua respiração, certificando-me de que estava bem. Roberto percebeu o que estava acontecendo. Uma noite, depois de me encontrar pela terceira vez checando o berço, ele segurou minhas mãos trêmulas. Clotilde, nosso filho está seguro. Você não precisa carregar esse medo para sempre. Foi quando percebi que ainda estava deixando o passado ditar meu presente. Ainda estava permitindo que tio Geraldo, mesmo longe, continuasse exercendo poder sobre minha vida. Decidi então que precisava de ajuda. Por coincidência, ou talvez destino, o hospital onde trabalhava tinha começado um programa de apoio psicológico para funcionários. Doutora Helena era uma mulher na casa dos 50 anos, de voz calma e olhos atentos. Nas primeiras sessões, mal conseguia falar. As palavras pareciam presas na garganta, como se dar voz àquelas memórias fosse torná-las reais novamente. Mas ela foi paciente, nunca me pressionou, e aos poucos, como um rio que encontra seu curso, as palavras começaram a fluir. O que aconteceu com você não foi sua culpa, ela me disse em uma das sessões. Você era uma menina, ele era o adulto, a responsabilidade era toda dele. Parece simples, não é? Mas para mim, que por anos carreguei uma culpa silenciosa, aquelas palavras foram como uma libertação. Chorei como não chorava há muito tempo. Um choro que vinha das profundezas, lavando feridas antigas. O ano de 1968 trouxe mudanças para o Brasil. O país vivia sob um regime militar, e nas ruas de São Paulo havia tensão no ar. Manifestações estudantis, repressão, rumores de torturas. Roberto, sempre engajado politicamente, participava de reuniões discretas com outros médicos preocupados com a situação do país. Eu, com meu passado de segredos e silêncios, temia por ele. Tome cuidado, pedia, observando-o se preparar para mais uma reunião noturna. Sempre tomo, ele respondia, beijando minha testa. Não se preocupe. Mas como não me preocupar? Conhecia bem demais o que homens com poder podiam fazer quando se sentiam ameaçados. Foi nesse clima tenso que descobri que estava grávida novamente. Apesar dos temores pelo futuro do país, a notícia trouxe uma alegria renovada ao nosso lar. Isabel nasceu em uma madrugada chuvosa de março de 1969. Diferente de seu irmão, veio ao mundo rapidamente, como se estivesse com pressa de conhecer a vida. Com 2 filhos pequenos e um país em turbulência, nossos dias eram uma mistura de alegrias domésticas e preocupações constantes. Roberto foi chamado algumas vezes para prestar esclarecimentos sobre suas atividades, mas sempre voltava para casa. Éramos cautelosos, evitávamos falar sobre política em público, destruíamos panfletos ou materiais que pudessem ser considerados subversivos. No meio desse caos, continuei meu trabalho como enfermeira, agora em um posto de saúde perto de casa.
Foi lá que conheci Margarida, uma jovem grávida de 16 anos que chegou um dia com marcas roxas nos braços e um olhar que conhecia bem demais. Caí da escada, ela disse, evitando meu olhar, a mentira evidente em sua voz trêmula. Reconheci nela o mesmo medo, a mesma vergonha que carreguei anos atrás. Durante o atendimento, conversamos sobre coisas triviais, o bebê, o clima, a novela que passava na televisão. Quando terminei, entreguei a ela um papel com meu endereço. Se precisar conversar ou, se precisar de um lugar para ficar, venha me procurar. Ela me olhou surpresa, depois desconfiada. Finalmente dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso. Não esperava vê-la novamente, mas 3 dias depois, na calada da noite, uma batida leve na porta. Lá estava ela, com um olho roxo e uma pequena trouxa de roupas. Ele disse que ia me matar. Ele disse que o bebê não era dele. Ela soluçava, tremendo como uma folha ao vento. Naquela noite, Margarida dormiu em nosso quarto de hóspedes. Nos dias que se seguiram, descobri que ela vivia com um tio que, após a morte de seus pais, assumiu sua guarda. A história era dolorosamente familiar. O mesmo abuso de poder, a mesma vulnerabilidade explorada. Roberto usou seus contatos para encontrar um lar seguro para ela, um lugar onde pudesse ter o bebê e recomeçar. Ajudamos como pudemos, com roupas, alimentos, acompanhamento médico. E mais importante, mostramos a ela que não estava sozinha, que havia um caminho além do medo. Foi assim que, quase sem perceber, comecei a ajudar outras mulheres e meninas em situações similares. No início, eram apenas pacientes do posto de saúde. Depois, amigas das pacientes. Aos poucos, nossa casa se tornou um ponto de referência, um porto seguro para quem fugia de situações de abuso. Em 1972, com a ajuda de outras enfermeiras e assistentes sociais, fundamos um pequeno grupo de apoio. Nos reuníamos semanalmente em diferentes casas para evitar chamar atenção. Eram tempos difíceis e nosso trabalho precisava permanecer nas sombras. O governo militar não via com bons olhos qualquer tipo de organização não oficial. Você está transformando sua dor em algo poderoso, disse-me doutora Helena em uma de nossas últimas sessões. Está usando sua experiência para iluminar o caminho de outras mulheres. Não via dessa forma. Para mim, era apenas fazer o que ninguém fez por mim quando eu era jovem. Estender a mão, oferecer ajuda, mostrar que havia uma saída. Cada mulher que conseguia se libertar, cada criança que cresceria sem o peso do abuso, era como uma flor que nascia das minhas próprias feridas. Os anos 70 trouxeram mudanças significativas. O país continuava sob o regime militar, mas havia brechas de esperança. Movimentos feministas começavam a ganhar força, ainda que de forma discreta. Temas como violência doméstica e abuso, antes tratados como tabus, começavam a ser discutidos, mesmo que em círculos restritos. Em 1975, o grupo que iniciamos anos antes havia crescido significativamente. Agora, contávamos com advogadas, psicólogas e até mesmo algumas delegadas que nos ajudavam discretamente. O que começou como um esforço improvisado tornou-se uma rede de apoio estruturada, ainda informal, mas eficiente. Roberto sempre apoiou meu trabalho, mesmo nos momentos mais difíceis. Houve ameaças, claro, maridos e familiares furiosos que apareciam em nossa porta, exigindo que devolvêssemos suas mulheres ou filhas. Vizinhos desconfiados que questionavam o constante vai e vem de mulheres desconhecidas. Até mesmo autoridades que insinuavam que estávamos destruindo famílias. Mas seguimos em frente. Cada caso bem-sucedido reforçava nossa determinação. Como o de Dona Aparecida, que após 30 anos de violência encontrou coragem para recomeçar aos 58 anos. Ou o de Luísa, uma adolescente que fugiu do padrasto abusivo e hoje é médica. Ou ainda o de Conceição, que chegou até nós grávida de 7 meses, com marcas de cigarro nos braços, e hoje dirige uma pequena confecção. Em 1977, finalmente conseguimos estabelecer um abrigo oficial, registrado como uma
Casa de Apoio para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. O financiamento veio através de doações anônimas e do apoio discreto de algumas empresárias influentes que conheciam nosso trabalho. Era um lugar simples, uma casa antiga reformada, mas para muitas mulheres foi a primeira vez que dormiram sem medo em anos. A inauguração foi discreta, apenas algumas flores na entrada e um café da manhã simples. Nada que chamasse atenção. Mas quando vi aquelas mulheres reunidas, algumas com crianças pequenas nos braços, outras com os olhos ainda marcados pelo sofrimento, mas todas com um brilho de esperança, soube que tínhamos criado algo importante. Você conseguiu, Clotilde, disse minha mãe, que aos 60 anos continuava sendo meu porto seguro. Transformou sua dor em um legado de amor. Talvez ela estivesse certa. O que começou como uma tentativa desesperada de dar sentido ao meu próprio sofrimento havia se transformado em algo maior que eu mesma. Cada mulher que passava por nossas portas me ensinava algo sobre coragem, resiliência, perdão, recomeço. Em 1979, quando o regime militar começou a dar sinais de abertura, pudemos finalmente trazer nosso trabalho mais para a luz. Participamos de palestras em escolas, falando sobre direitos das mulheres e crianças. Distribuímos panfletos informativos em postos de saúde e escolas. Criamos uma linha telefônica para emergências. Miguel, então com 13 anos, e Isabel, com 10, cresceram nesse ambiente de ativismo e cuidado com o próximo. Desde cedo, entenderam a importância de respeitar o outro, de nunca usar poder para subjugar, de estender a mão a quem precisa. Roberto brincava dizendo que criamos uma família de revolucionários do bem. Olhando para trás, para aquela menina assustada que fugiu na calada da noite para a casa de Dona Jurema, mal reconheço a mulher que me tornei. O medo não desapareceu completamente. Duvido que algum dia desaparecerá por completo. Ainda há dias em que uma sombra no corredor, um barulho inesperado, um gesto brusco me transportam momentaneamente para aqueles dias sombrios. Mas aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E cada vez que ajudava outra mulher a encontrar sua própria coragem, algo dentro de mim também se fortalecia. O tio Geraldo morreu na prisão em 1976. Quando recebi a notícia, não senti alegria, nem tristeza, nem raiva. Senti apenas um profundo alívio, como se um nó que ainda persistia dentro de mim finalmente se desfizesse. Naquela noite, chorei. Não pelo homem que ele foi, mas pela menina que fui e por todas as meninas que, como eu, tiveram sua inocência roubada por aqueles que deveriam protegê-las. No dia seguinte, plantei um pé de jasmim no quintal da casa de apoio. Um símbolo, talvez, de que mesmo das experiências mais sombrias podem nascer coisas belas. E assim, aos 83 anos, olhando para trás, vejo que minha história não é apenas sobre dor e superação. É sobre como transformamos nossas feridas em jardins onde outros podem encontrar abrigo e cura. Sobre como, às vezes, precisamos nos quebrar completamente para encontrar nossa verdadeira força. Se há uma mensagem que gostaria de deixar para vocês, meus queridos, é esta. Nunca subestimem o poder de estender a mão a alguém em sofrimento. Nunca duvidem que pequenos atos de coragem podem mudar vidas inteiras. E nunca, jamais, permitam que o medo os impeça de buscar a verdade e a justiça. Porque no final, são essas pequenas luzes de coragem que iluminam o caminho para um mundo melhor. E cada um de nós, não importa quão ferido ou assustado, pode ser essa luz para alguém. Meus queridos, se vocês gostaram dessa história, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um grande abraço da vovó. Até a próxima.